Bom dia. O plenário aprovou nesta terça-feira a medida provisória que reestrutura os ministérios. O Senado manteve o COAF vinculado ao Ministério da Economia, como foi aprovado na Câmara, contrariando o texto original da MP. O objetivo foi evitar que a reforma administrativa perdesse a validade, já que o prazo para a sanção vence no dia 3 de junho. O ponto mais polêmico se refere ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que investiga a lavagem de dinheiro. A MP tirou o COAF do Ministério da Economia, vinculando o órgão ao Ministério da Justiça. Mas tanto a comissão mista que analisou o texto, o plenário da Câmara e agora o do Senado desfizeram essa transferência, o que gerou insatisfação de parte da sociedade e dos parlamentares. A bancada do Cidadania decidiu aceitar o pedido respeitoso do presidente da República, mas faz questão de registrar que erra o presidente. Temos maioria seguramente nessa casa para fazer a correção que as ruas pediram. Não será feita pelo desejo do presidente Jair Messias Bolsonaro. É importante registrar para que as redes sociais, para que os robôs, para aqueles seguidores fanáticos assinalem na sua cabeça com toda clareza. Quem não quer o COAF no MJ é Jair Bolsonaro. Amanhã é quarta-feira. Os deputados não vão trabalhar numa quarta-feira? Vão esvaziar o plenário numa quarta-feira ou não vão trabalhar? Quantas vezes nós ficamos aqui no Senado, até de noite, esperando que a Câmara votasse uma medida provisória para que nós pudéssemos votar em seguida. Mas nem todos os senadores concordaram. O ministro Sérgio Moro entrou em contato comigo já pela manhã, o ministro Paulo Guedes, e depois propriamente conversa com o presidente da República. O presidente manifestou com os seus ministros de tal forma que eventual apresentação de destaque que podia ser feito pelo PSL ou por mim, o entendimento foi da retirada em nome do Brasil, em nome de uma estrutura administrativa. Deixar o COAF na Fazenda é correto, porque é assim que acontece no mundo inteiro. Se nós colocarmos o COAF no Ministério da Justiça, nós vamos estar declarando que ele é um órgão de inteligência policial. Sabe qual é a consequência? Os congêneres do COAF nos outros países não vão interagir com o Brasil. Antes das votações no plenário, os senadores haviam recebido das mãos de representantes do movimento MUDE mais de 250 mil assinaturas pedindo que aprovassem a subordinação do COAF ao Ministério da Justiça. Nesse momento, eu e a Rose fazemos a entrega simbólica dessas mais de 250 mil assinaturas do povo brasileiro que se mobilizou para dizer o que eles querem. E pedimos para que o plenário do Senado e, posteriormente, também, quem sabe, o plenário da Câmara, ouça a voz da população e deixe que o COAF permaneça no Ministério da Justiça. Mais um acordo fechado nesta terça-feira, em um café da manhã que contou com a participação do presidente do Senado, outros parlamentares e representantes do Poder Executivo, foi fundamental para a manutenção do COAF no Ministério da Economia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou uma carta ao senador Davi Alcolumbre, abrindo mão da ligação do órgão ao Ministério da Justiça, com a assinatura do próprio ministro Sérgio Moro, do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Em troca, Bolsonaro pede a conclusão da votação da MP. O saldo do café da manhã desta manhã foi altamente positivo, porque estabelece uma continuidade do diálogo, estabelece uma construção de uma harmonia. Além da decisão do COAF, o texto final da MP também foi contrário à vontade inicial do governo de transferir a Fundação Nacional do Índio do Ministério da Justiça para o recém-criado Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Além disso, a demarcação de terras indígenas volta a ser competência da FUNAI e não do Ministério da Agricultura, como estava estabelecido pela medida.
Uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos vai debater o decreto assinado no início de maio pelo presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza as regras de aquisição, registro e comercialização de armas de fogo e munições no Brasil. A audiência está marcada para daqui a pouco, às 9 horas da manhã. A Comissão de Direitos Humanos cumpre o seu papel de debater um tema delicado, grave como esse. O que você achar que vai combater a violência no Brasil, armando a população, a minha avaliação é que não vai a lugar nenhum. O sistema de segurança no Brasil está praticamente falido e não é agora você armando toda a população que você vai resolver. Pelo contrário, tem que investir mais na segurança pública, valorizar os profissionais e ter preocupação com o social. Eu espero que tenhamos um grande debate, onde as divergências sejam explicitadas e que prevaleça o bom senso. A comissão especial criada para acompanhar a reforma da Previdência, que está em tramitação lá na Câmara dos Deputados, se reúne aqui no Senado às 2 da tarde para debater a proposta. Essa comissão tem como objetivo acompanhar antecipadamente o que está acontecendo na Câmara, para que haja já uma convicção mais formada quando o projeto chegar aqui depois de aprovado na Câmara. Nós vamos ter uma segunda audiência em que um dos pontos polêmicos vai ser discutido, que é a reforma dos militares, ao mesmo tempo que vamos tentar atualizar com em que nível estão as discussões na Câmara hoje para atualizar os nossos senadores. Confira agora a agenda de outras comissões que se reúnem hoje. Às 9 horas da manhã está prevista na pauta da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, projeto que exige adequação ambiental para casas populares. Na Comissão de Assuntos Sociais, pode ser votado projeto que amplia pensão por morte para pessoas com deficiência. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, o destaque é o projeto que incentiva doações a centros de pesquisa científica e tecnológica. Às 10 horas da manhã, na Comissão de Constituição e Justiça, vão ser realizadas sabatinas com 3 indicados para o Conselho Nacional do Ministério Público. E depois, na análise das proposições, os senadores podem votar projeto que determina voto aberto nas eleições da mesa no Congresso Nacional. E às 11 horas, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o primeiro item da pauta é um projeto que eleva alíquotas do PIS e da COFINS na importação de arroz. Na segunda parte da reunião, vai ser realizada uma audiência pública para debater a pobreza no campo. A Comissão Mista da Medida Provisória 875 de 2019 aprovou o pagamento de auxílio emergencial para as famílias que moram em Brumadinho. A MP segue para análise da Câmara dos Deputados. Deputados e senadores votaram por conceder o valor de R$ 600, sugerido pelo governo, para famílias pobres que recebem benefícios sociais. O Palácio do Planalto estima o impacto orçamentário em R$ 1.300.000. No entanto, os parlamentares questionaram o número, o auxílio ser pago apenas aos moradores de Brumadinho e a exclusão de comunidades próximas. O rompimento da barragem da mineradora Vale, em janeiro deste ano, matou 241 pessoas e deixou 29 desaparecidas. Entendemos que o valor é muito irrisório, não é? É um valor simbólico, eu não sei, talvez para dar alguma satisfação ou coisa parecida, mas de fato é um valor muito pequeno, e cumprimentar o relator por estender para a zona rural e deixar a clareza de que direitos, não é, possam ser eventualmente serem perdidos numa situação a posterior. A gente gostaria de ter pelo menos uma garantia de que o governo vai estudar uma outra medida provisória, alguma ação, que possa ser uma ação mais contundente de todos que estão na calha desse rio, mais os moradores de Brumadinho, todos receberem este abono. Lá não tem comércio, não tem atividade industrial, há um pânico generalizado. Então, mas dentro do que determina a legislação, por isso agradeço muito a presidente Sobicilheira, que tenho certeza terá a sensibilidade, a humanidade de levar esse repto, esse clamor de Minas Gerais ao governo, para que seja feita uma nova MP, estendendo aos beneficiários dos programas sociais que estão fora de Brumadinho, mas que foram atingidos também aqueles que estão no raio de 1 quilômetro em cada margem do rio até a represa. O relator da proposta apresentou uma medida
medida de complementação que evita que o pagamento do auxílio emergencial cancele o cadastro de famílias atendidas por benefícios sociais. A justificativa do parlamentar é de que o valor deve ser utilizado para recompor danos materiais ou morais e não pode ser entendido como renda. O pagamento do auxílio emergencial deve atender 2.280 famílias de Brumadinho. Desse total, 1.506 recebem o Bolsa Família e outras 774 são favorecidas pelo benefício de prestação continuada e pela renda mensal vitalícia. Para deixar muito claro, senhor presidente, que os beneficiários dos programas sociais do governo, maiormente o Bolsa Família, que venham a perceber indenizações, não só essas em Brumadinho, como também em outras localidades, não perderão a sua inscrição no cadastro. 2 audiências públicas nesta semana vão debater os efeitos da ação do homem sobre o meio ambiente. A primeira aconteceu nesta terça-feira, mas os convidados não acreditam no chamado aquecimento global do planeta e alertam para o que acreditam ser um movimento das grandes potências para impedir o crescimento econômico dos países em desenvolvimento. O planeta está mudando. Para pior, secas prolongadas e inundações que provocam tragédias urbanas. Florestas são desmatadas e as queimadas ajudam a compor um cenário de preocupação. Cientistas apontam o aquecimento global como o vilão para o que pode vir pela frente. Quem já não ouviu falar no efeito estufa? Maior quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, mais quente o nosso planeta. Será? Para os especialistas ouvidos pelas comissões de Meio Ambiente e Relações Exteriores, não há comprovação científica nem para o chamado aquecimento global, nem para as previsões de futuras catástrofes naturais. Se esquentou é a mudança climática, se esfriou é a mudança climática, derreteu, congelou, secou, choveu, desertificou, explodiu, tudo é mudança climática. Aí vem o terrorismo climático, aumento de catástrofes. Sempre ocorreram. Se vocês acham que Teresópolis, a região serrana do Rio, foi uma catástrofe em 2011, janeiro de 1967, na Serra das Araras, morreram mais de 1.800 pessoas. Então, catástrofes sempre existiram, com clima frio ou quente, e vão continuar. Agora a pergunta é, o clima está mudando? Está. E o pior é o seguinte, é para um resfriamento global e não para um aquecimento. Então, o que motivaria as previsões alarmantes de inúmeros organismos internacionais? Nós já estamos com 66,3% do nosso país bloqueado. E eles querem que chegue à meta de 80%. Tá? Brasil, só com as unidades de conservação e terras indígenas, já tem 30,2%. 1/3 praticamente do país está intocado por causa só dessas duas aqui. Reduzir as emissões vai fazer com que a geração de energia seja menor. E 80% da matriz elétrica do mundo, hoje, ainda depende do petróleo, do carvão mineral e do gás natural. Para quem não tem recursos hídricos, para quem não tem outro tipo de recurso. Significa que mais de 160 países no mundo continuariam na miséria. O que as ações do homem efetivamente pode causar impacto em loco? A gente pode realmente desmatar a Amazônia, professor? Em princípio, sob o ponto de vista climático, sim. Em princípio, sim. O ponto principal nisso tudo é que aqui nós estamos discutindo clima global. E o homem não tem condições de afetar o clima global. Eu também não sei se as apresentações têm cunho científico. Se são estudos isolados, movidos por uma convicção humana, natural, que toda pessoa pode ser a favor ou contra. Pareceu bastante levantado como a narrativa da fé. A reserva Yanomami foi por solidariedade cristã aos índios da reserva? Conversa. Todos nós sabemos. Fizeram o que fizeram com a reserva Yanomami porque lá embaixo tem riqueza e não podemos mexer. Então, para mim, está claro. Há um movimento de transformar organismos internacionais em governos supranacionais e que tem um claro interesse de dominar os recursos naturais do planeta.
Mas e a posição do Brasil em relação ao Acordo de Paris, que estabelece metas de emissão de gases do efeito estufa? Foi tomada uma decisão, num nível muito elevado, de que o Brasil permaneceria, por enquanto, no Acordo de Paris. E há também uma indicação a manifestações do governo, do atual governo brasileiro, o governo do presidente Bolsonaro, de que o Brasil cumprirá as obrigações assumidas até o momento. A segunda audiência pública conjunta promovida pelas comissões de Meio Ambiente e de Relações Exteriores acontece nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã. E o senador Márcio Bittar, que foi um dos autores do requerimento para essas duas audiências públicas, é o nosso entrevistado de hoje. Segundo ele, a questão ambiental no Brasil está longe de embasamentos científicos. Senador, o senhor disse que a questão ambiental no Brasil está distante de embasamentos científicos, né? E o senhor trouxe dois pesquisadores que dizem o contrário do consenso, né, mundial que existe sobre mudanças climáticas, né? Que o assunto virou uma religião, que é uma histeria. Por que o senhor diz isso, senador? Então, vamos lá. Só quem defende, né, essa outra versão sabe das barreiras quase intransponíveis de algo que se tornou consenso, mas que virou de fato uma fé, um dogma. Exemplo, o IPCC e a ONU, baseado O IPCC é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas. Então, as pessoas tratam esse IPCC e a ONU como se fossem coisas santificadas, absolutamente dogmáticos. E estão inquestionáveis. Errados. E estão errados. O painel já fraudou dados várias vezes, comprovadamente. Bom, mas vamos lá. Essa turma criou uma hipótese. Eu e você podemos ter hipótese sobre uma série de assuntos. Bom, o problema é que essa hipótese, para ela se tornar uma ciência, ela tem que ser comprovada com os fatos. E ela não foi. Qual é a hipótese dessa turma? Que o homem é que tem o poder de fazer as mudanças climáticas no planeta. Ora, isso não só eles não provaram, como os fatos da Terra provam o contrário. Vamos fazer uma reflexão breve. Quantas mudanças violentíssimas, impactantes, como por exemplo a separação a criação dos continentes. Qual foi a ação do homem nisso? Zero. Um outro momento impactante, o deserto do Saara, hoje, ninguém duvida mais que ele já teve água e que foi verde. Então, um lugar que teve água, que foi verde, que teve vida, hoje é um deserto. Que ação humana aconteceu para que isso tivesse esse resultado? Nenhuma. A era glacial, que permitiu o homem do continente europeu, também africano, que foi para a Europa e migrou para cá, qual foi a ação do homem que produziu esse gelo? Nenhuma ação. Então, em resumo, muito antes da Revolução Industrial, nós tivemos períodos na Terra há 100, 200, 1000, Idade Média, 1300. A Terra estava mais quente do que o que é hoje, que inclusive foi uma época de prosperidade, porque a plantação, alimento, precisa de clima quente, né? Qual é a ação que o homem tinha nessa época impactante? Nenhuma. Pegue exemplos mais recentes. Uma das maiores secas do Rio Negro, na Amazônia, aconteceu no começo do século passado. Que ação humana tinha? Nenhuma, quase. No Nordeste, a maior seca de que se tem registro no Nordeste foi na segunda metade do século retrasado. Daí que nordestinos migraram em massa para o Acre, meu estado, que eu represento com muito orgulho. Então, que ação humana teve nisso? Nenhuma. O problema é que, em nome de uma hipótese que não foi comprovada, ao contrário, os fatos desmentem essa hipótese, o Brasil sofre muitas sanções. Vou pegar um exemplo. A Alemanha, que explorou seu território, que não tem 15% da sua vegetação nativa, o Brasil tem 66%, ela quer que o Brasil, e ela quer comprar o Brasil. O Brasil tem que deixar de ser colônia. Por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Porque o Fundo Amazônico, em que ela é uma das financiadoras, então ela financia... A Alemanha e Noruega são ela financia, mas com uma condição, que o Brasil não mexa na Amazônia.
Ora, ela está fazendo isso por cuidados ambiental? Mentira. Mas o fundo ele não foi criado com esse fim, Sim, mas senadora? A Alemanha e Noruega não investem no fundo da Amazônia para preservar a Amazônia? Mas conversa. Eles estão querendo preservar o padrão de vida deles. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu estou querendo dizer, e com clareza, que a gente tem que abrir o olho, porque países como a Alemanha, que pousam de preservacionistas, não tem 15% do seu território preservado, o Brasil tem 66%. E pior, eles querem nos comprar com chantagem, com ameaça e com dinheiro. O Fundo Amazônico, isso afeta a soberania brasileira. Está nas manchetes essa semana. Eles aportam recursos no Fundo Amazônico com uma condição, que ninguém mexa na Amazônia. Ora, o problema ambiental que o Brasil tem são rios que estão poluídos, é lixo hospitalar. Problemas fundamentalmente aonde? Nas áreas urbanas. É a agenda que o ministro do Meio Ambiente diz, está correta. A agenda ambiental urbana. Então, veja, isso é uma interferência na soberania nacional. Então, em nome dessa hipótese não comprovada, você pega, no caso, o meu estado, o Acre, por exemplo, praticamente está inviável. Você tem uma série de reservas criadas, áreas indígenas, florestas, parques nacionais, onde você não pode explorar a riqueza nem do subsolo. A burocracia, a lei, a dificuldade são impeditivos. Bom, fora isso, você tem 150 quilômetros de faixa de fronteira que não há segurança jurídica para a economia. Então, ninguém vai implantar uma atividade econômica ali. E na pequena parte que está na mão da propriedade privada... Porque essa área não pode ser propriedade, né? Essa área é do Estado, tem a área de fronteira. Jurídicas. Então, você não tem segurança. Um empresário qualquer que seja vai fazer um investimento de anos, pegar dinheiro emprestado, investir um pouco no seu. Dele, né? Num lugar que não dá segurança jurídica. O Estado pode tirar dele na hora que quiser. E a pequena propriedade que sobra na mão dos proprietários particulares... Há uma lei que só tem no Brasil, não tem em lugar nenhum do mundo, não tem na Alemanha, não tem na Noruega, não tem em lugar nenhum do mundo. Esse proprietário tem que preservar pelo menos 80% da sua terra, numa lei que o desapropriou, sem indenizá-lo e ainda o transformou em fiscal da sua terra. Bom, em nome do quê? Você está falando da reserva legal. Estou falando da reserva legal. Em nome do quê travaram o Brasil e a Amazônia em particular? Aí vamos voltar. Em nome de uma hipótese defendida pela ONU, pelo IPCC, não comprovada. Então, a audiência que nós realizamos foi uma oportunidade para aqueles que não se contaminaram ao ponto de ter disso uma ideologia, uma religião, dar um pé no freio, um pé de arrumação. Disse, olha, é muito grave os dados que eu mencionei aqui agora. Se você faz uma reflexão breve, você vê mudanças que o mundo teve e que não teve ação humana nenhuma. O que há por trás de tudo isso é que organismos internacionais, querem criar estruturas supranacionais de controle dos recursos naturais. E isso é perigo para o Brasil. Mas qual seria o objetivo desse controle sobre os recursos naturais? Olha, você imaginar que não há no mundo uma disputa para controlar as reservas de petróleo, de gás, de minério, de bauxita, de ouro, de prata, de diamante, é uma ingenuidade. Então, você tem, por exemplo, os países preservar o meio ambiente, então, seria... reserva de mercado. Quer dizer, quem controla a informação tem poder, correto? Quem controla as reservas naturais do mundo também tem poder. Ora, por exemplo, a reserva Yanomami, ela foi criada pela muita pressão estrangeira, por um sentimento cristão de solidariedade àqueles que estavam lá dentro? Nunca. Tanto que os que estavam lá dentro foram criar favelas em Boa Vista. Qual era o objetivo? E o Enéas já dizia isso, e é a pura verdade. É que você tem ali uma riqueza muito grande no subsolo. Então, qual foi o objetivo? Proibir o Brasil de mexer. Então, o Brasil, então, e por isso eu falo que às vezes se assemelha a uma colônia, porque o Brasil tem que ter a sua própria agenda e não pode abrir mão dos seus interesses. A China não abre mão, a Rússia não abre mão. Por que não mexer nesse patrimônio brasileiro beneficiaria esses países?
Porque... E beneficiaria o conjunto de países pertencentes da Organização das Nações Unidas? Veja bem, você tem um padrão de vida europeu, da América do Norte e parte da Ásia. Você acha que este padrão de vida que eles têm, se estender para o planeta, ele é sustentável? Não, ele não é sustentável. Então, na verdade, o que eles fazem? Olha, nós chegamos a esse nível e vamos segurar vocês. Então, as reservas que vocês têm e que podem ser úteis para nós no futuro breve, não é para vocês usarem. É isso que está acontecendo. E para e passo, nós já estamos sofrendo isso. O Brasil já fez legislação e continua fazendo, que veio muito mais de fora para dentro do que o interesse nacional. E aí a pergunta que fica, veja bem, do ponto de vista ambiental, se você autoriza que o proprietário rural trabalhe em quase 100% da sua terra, porque 100% nunca vai dar, porque tem as PPPs. As PPPs não podem ser mexidas, que é beira de igarapé, encosta de morro, nascente de água e tal. Então, se você permite isso, qual o impacto ambiental que vai ter? Nenhum. Nenhum impacto ambiental. Nós chegamos ao cúmulo de escutar pessoas repetindo quase que eternamente que a Amazônia era pulmão do mundo. Pararam de dizer, porque era mentira. Nós chegamos agora ao cúmulo de ficar ouvindo gente dizer que a floresta é que traz a chuva. Gente, nós aprendemos na escolinha. A chuva são as águas, os oceanos que evaporam, vão para as nuvens carregadas e fenômenos naturais, que não é a ação humana, é que vão fazer que essas nuvens vão descarregar em algum lugar. O que a floresta amazônica faz com relação à água, à umidade, é que ela sequestra um pouco e depois solta. O problema é que não é só a floresta amazônica que faz isso, qualquer vegetação. Um hectare, por exemplo, só para terminar, um hectare de bananeira, de plantação de bananeira, faz mais esse efeito do que um hectare de floresta amazônica. Senador, só uma perguntinha antes da gente terminar, né? Qual o senhor acredita que deve ser o tratamento que o Brasil deve dar à Amazônia hoje? Eu acho que é um tratamento que deve se preocupar com a biodiversidade. Você tem a possibilidade, mas tem que ser real, concreto, o Brasil tem que tomar conta disso. Você pode, de fato, fazer com que aquela biodiversidade riquíssima sirva para gerar riqueza, primeiro para os 20 milhões de amazônidas que habitam aquelas terras, mas também para o Brasil como um todo, e ao mesmo tempo a Amazônia deixar de ser um lugar em que o Sul e o Sudeste têm que aportar recursos mensal, porque o que é o FPE? O que é o FPM? Fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios. E no caso do Norte, nós não somos sustentáveis. Então, o Sul e o Sudeste não avançaram mais, entre outras coisas, porque precisam, e aí o Estado criou o FPE e o FPM, que é isso, uma compensação financeira. Mas se nós avançarmos, isso não precisa mais. Então, você manter a biodiversidade. Agora, veja, se você aproveitar a propriedade privada que tem no Brasil, você triplica a produção de alimentos que o Brasil pode ter. O que significa isso? Um país que cresce, um país que enriquece e que gera o quê? Emprego. Bom, e mesmo assim, qual é a área que ainda ficaria no Brasil de vegetação nativa? Algo em torno de 46% do território nacional. Sabe qual dos 10 maiores países tem algo semelhante a isso? Nenhum. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente ouviu o senador Márcio Bittar com opiniões polêmicas sobre aquecimento global, mudanças climáticas. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.